ele. Já vamos aqui o bom dia, deputado federal General Girão está conosco aqui na bancada e a gente já coloca esse assunto para ele comentar também. Bom dia, deputado, seja bem-vindo aqui ao Jornal da Manhã. Bom dia, Jussara, bom dia, Virgínia, bom dia, Júlio, bom dia a todos que nos ouvem. É muito bom estar aqui com vocês, é a primeira vez que eu venho aqui na Jovem Pan News aqui de Natal e quero dizer para vocês que esse tema é um tema que a população brasileira exige. Não sei se vocês já pararam para pensar, as investigações em relação a malfeitos, a crimes, enfim, elas precisam acontecer. Então, quem é a Polícia Investigativa da União? É a Polícia Federal. Existe a Controladoria, existe toda uma estrutura em volta, a Procuradoria-Geral da República para oferecer denúncia, enfim, não para investigar, para oferecer denúncia, é importante que isso fique claro. Mas nós, políticos, também temos um instrumento da CPI ou da CPMI. No começo de 2019, nós abrimos uma CPI para investigar os desmandos e os crimes cometidos pela JBS e o Partido dos Trabalhadores, que realmente essa CPI que nós fizemos foi uma CPI que nos deu muito desgaste, muito papel, muitas oitivas, inclusive até fora do Brasil. Eu não fui a elas fora do Brasil, mas aqui no Brasil a gente teve sim Petrobras fazendo investigação, até documentos da JBS e de outras empresas também na parte de papel e celulose. Moral da história, ao concluirmos a CPI, nós tínhamos um relatório pronto. Na véspera da aprovação do relatório, da votação, alguns partidos, principalmente partidos do Centrão, trocaram os deputados para que o relatório fosse aprovado com um relatório capenga, tirando 9 indiciados, por uma coincidência, todos eles gestores do Partido dos Trabalhadores. Incrível isso daí, né? Fizemos um relatório paralelo, apresentamos esse relatório paralelo à população, Procuradoria-Geral, Ministério Público, né, Federal, Supremo Tribunal Federal, na pessoa do ministro Fachin, que é quem tinha a investigação em curso, e também no Ministério da Justiça. Moral da história, espero que a Polícia Federal esteja dando andamento a isso. No caso agora da CPI do Senado, que eu lamento muito a maneira como ela está sendo conduzida. Ter seu relatório concluído. Essa CPI do Senado é triste. O relatório que ela vai produzir, nós já sabemos desde o começo qual é o relatório que eles vão entregar. Eles não quiseram saber quem desviou. Eles só quiseram investigar quem enviou recursos. E esse caso do Gabas realmente é um absurdo, porque tinha que ter sido investigado desde o começo, porque foi falado pelo senador Eduardo Girão, e nós aqui apresentamos argumentos para ele também, levando aqui as informações que nós tínhamos aqui do Rio Grande do Norte, que tinha que ser investigado, porque o desvio de dinheiro na época mais crítica da pandemia, 50 milhões quase, quando as pessoas precisavam de respiradores para sobreviverem. Vocês já viram alguém passando mal por conta do Covid, pela falta do respirador? Eu vi isso na minha família. Há 3 meses atrás, o meu filho teve uma crise dessas em função do Covid. Demoraram a aplicar a medicação imediata para ele, 39 anos de idade, meu filho mais novo. Moral da história, ele ficou sem poder respirar. Aí eu olhei assim, o médico disse assim, nós vamos começar a aplicar o respirador agora. Ele, graças a Deus, aquele respirador que foi aplicado para ele conseguiu começar a respirar, fazer exercícios respiratórios e tal. O respirador, ele ajuda você a respirar, né? Então, na fase mais crítica, é um absurdo isso daí. Esses caras são os verdadeiros genocidas. Mas quem fez isso daí? O senhor apoia a CPMI? Claro que eu apoio, sim. A abertura dela no Congresso, claro porque é uma CPI mista, né? Claro Só que eu gente apoio, explicar. vamos atrás das assinaturas, com certeza nós teremos muita gente assinando. A única coisa que eu, por exemplo, hoje lamento é que nós estamos já chegando no final do ano. Eu não vejo clima dentro da mesa diretora da Câmara, que é quem tem o poder de decidir se a CPI pode ser aberta ou não, a CPMI pode ser aberta ou não. Eu não vejo clima para que o presidente Arthur Lira aprove, mas nós vamos pressionar. Vamos pressionar porque a população brasileira, como eu falei no começo, exige a investigação de quem desviou o dinheiro e não de quem enviou o dinheiro. Deputado, vamos... Eu queria só nesse aspecto da mesa diretora da Câmara, a gente falar um pouco dessa pauta da Câmara, e a quarta-feira começa com a expectativa aí para a votação que ainda não aconteceu da sabatina de André Mendonça. Na verdade é uma sabatina e não uma votação. O que é que está havendo, deputado, lá da Câmara, que não se consegue sabatinar um indicado do presidente da República? Na verdade é o Senado que eu, com certeza absoluta, eu não quero ser antiético,
cada um deve ter as suas razões, mas eu, como cidadão brasileiro, eu demonstro a minha indignação, que eu sei que é da maioria da população brasileira, em relação ao papel que o Senado brasileiro vem atuando nesses últimos tempos. Eu confesso que eu ainda não tinha assistido uma demora tão grande, né? O papel, do Senado não somente para que possa ser feita a sabatina de um dos postulantes, né, a uma vaga que está aberta já, então o Supremo já está funcionando só com 10 ministros, essa vaga está fazendo falta lá no Supremo, e com certeza, com a quantidade de processos que ele tem lá, né, não sei se vocês já pararam para poder pensar sobre isso, o Supremo virou quase que um partido político de esquerda, né, porque qualquer coisa que acontece, o PSOL, o PT, o PCdoB vão lá no Supremo e o Supremo dá uma solução de imediato, principalmente se for em cima de alguma coisa relativa ao Poder Executivo e também ao Poder Legislativo. Então, eu lamento muito. Então, essa demora é no Senado. O Senado, que deveria ter o papel também, deveria cumprir o seu papel constitucional de chamar os ministros do Supremo que estão agindo fora das 4 linhas da Constituição, fora das suas competências, chamar a responsabilidade. É o Senado quem aprova, é o Senado quem reprova. Isso daí é um jogo, é uma via de mão dupla, não tem dúvida nenhuma. Só que o Senado se abstém de fazer isso daí porque a gente sabe, tem muita gente lá dentro que tem investigações, inclusive nas mãos dos ministros do Supremo. Isso é vergonhoso. Eu espero que a população brasileira... Você acha que está funcionando como uma moeda de troca? Não reeleja esses caras aí, sabe? Não reeleja, porque são poucas as vozes que se levantam no Senado. São pouquíssimas as vozes. A gente percebe também, deputado, que hoje o Congresso, tanto a Câmara, que o senhor fez referência à mesa diretora da Câmara, quanto a mesa diretora do Senado, são os entes que hoje governam esse país. É isso. As atitudes que a gente vê, tudo depende, o compasso de espera, Jussara Corrêa se volta para as decisões das 2 mesas diretoras. É isso, nós temos algumas pessoas no Congresso Nacional, especialmente na Câmara dos Deputados, que nós estamos fazendo uma coisa diferente, né? Vocês devem estar acompanhando aí a Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, liderada pela deputada Bia Kicis, que é uma colega nossa de partido. Ela é uma pessoa muito firme e tem colocado na pauta, sim, os temas que o Brasil precisa. Ela não tem recuado em função de pressões que possam acontecer de um lado ou do outro. Ela tem colocado isso daí na pauta. O meio ambiente também, a deputada Carla Zambelli. Enfim, nós temos trabalhado para colocar pautas que são importantes para o país. E é isso que a gente tem feito. O PL 499 também, que diz respeito à parte de demarcação de terras indígenas, a gente não pode fazer, mais uma vez, a omissão por parte do Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados, de não votarmos, não legislarmos. É o vazio de poder. Quando você, que tem o poder de legislar, não legisla, você abre espaço para que o judiciário venha e faça isso. Então, isso daí realmente nós precisamos melhorar a matéria-prima a ser oferecida para as eleições. Pronto, agora ele entrou no assunto que eu ia questionar, eleições, né? A gente falou também sobre partido, né? Sua colega de partido. Existe uma indefinição também em torno do nome, da filiação, né, do presidente Jair Bolsonaro a algum partido, a gente ainda não tem essa definição. E também gostaria de saber, com relação à sua candidatura, o seu partido, a imprensa fala hoje em entendimentos que caminham para o PP. Isso é possível, deputado? Olha, na política, tudo é possível. A única coisa que eu não consigo aceitar na política é uma frase que eu ouvi logo que comecei a militar na política, que é: a tradição é a traição. É só um desenho a mais, né? Isso daí é uma coisa que eu não consigo aceitar. Mas na política tudo pode. O presidente precisa, sim, de um partido político. Enquanto a gente não tiver uma reforma eleitoral que seja abrangente e a gente tire essa necessidade de você, para se candidatar, estar afiliado a uma legenda, vocês devem saber, a legenda pela qual eu fui eleito, ela praticamente não me ofereceu nada, só a sigla. É claro, a mesma coisa para o presidente da República, ele não recebeu o dinheiro do PSL, foi praticamente todos os 9 milhões que ele arrecadou e ainda devolveu 2 milhões, foram de recursos provenientes de doações, assim como eu também, R$ 28.500. Doações que recebemos fazendo... Né, 28 mil. R$ 28.500. Eu doei R$ 4.000 e os outros 24.500 foram pessoas que me doaram para que eu pudesse fazer a minha campanha, foi pagar as despesas. Foi com esse recurso que o senhor foi eleito deputado federal?
Foi com esse dinheiro que o senhor Com esse dinheiro eu fui eleito deputado federal e com o apoio de muita gente que foi às ruas, que comprou adesivo, que botou no carro, que fez campanha para nós aqui, assim. Fez bandeirada no meio da rua. Eu não paguei a uma pessoa para poder fazer bandeirada. O PSL hoje está junto com o DEM. O senhor já disse que só fica no partido se ele tiver um posicionamento pró-presidente Bolsonaro. O senhor aguarda o posicionamento do presidente da República para tomar essa decisão ou está aguardando a posição da União Brasil? Olha, eu prefiro aguardar o posicionamento do presidente da República, porque nele eu confio, certo? Nós somos colegas de farda, trabalhamos juntos há algum tempo aí no passado e temos feito um trabalho agora, apesar de ter algumas coisas às vezes que a gente não concorde no governo, a gente deixa claro que não concorda, apresenta essa discordância, votamos inclusive contrário também, mas é ainda o governo que tem que ser apoiado para que nós possamos prosseguir nessa guinada do Brasil, né? O Brasil é um país que dentro do mapa geográfico nosso, do mundo, é um país que está à direita. Nas Américas, nós somos o país que está mais à direita, tá certo? É bacana a gente ficar mais à direita, né? Então, nós temos que dar exemplo também, né? E o Brasil estava muito para a esquerda, muito. E a gente fez essa guinada porque a população brasileira pediu, foi às ruas e votou, talvez até tenha ganho em primeiro turno, mas as urnas, na verdade, conforme diz o ministro do presidente do TSE, as urnas são infalíveis. Na verdade, talvez seja a única coisa no mundo que é infalível, são as urnas eletrônicas do Brasil. O resto, tudo pode parar, né? Tudo que funciona na parte de elétrica e transmissão de dados, tudo pode dar problema. As urnas eletrônicas do Brasil, não. É incrível isso daí. Só Papai Noel mesmo no dia 24 de dezembro que o cara acredita. E ainda falando sobre essas eleições, né, eu queria que o senhor comentasse também as pesquisas eleitorais que estão sendo lançadas, né, e as articulações também que estão sendo feitas para essas eleições de 2022. Neste momento, o presidente da República, nas pesquisas, só para complementar, deputado, aparece atrás do ex-presidente Lula, né, nas pesquisas de opinião que estão sendo divulgadas. O senhor acredita que esse quadro ele pode se inverter daqui para 2022? Olha, primeiro, sem lhe responder diretamente, mas primeiro eu digo o seguinte: isto é a maior fake news que está sendo divulgada no Brasil nos dias atuais. Eu não acredito que a população brasileira queira ser enganada de novo, queira ser roubada de novo, com o dinheiro não devolvido. Foi feita uma arte esses dias aí mostrando a falecida esposa do ex-presidente, ex-presidiário, ele e um dos filhos dele. A riqueza que esse pessoal adquiriu não foi por conta da política, não foi por conta de trabalho vendendo produtos de cosméticos, não foi por conta de trabalhando em zoológico. A riqueza que esse pessoal conseguiu foi desviando dinheiro público, recebendo benesses como se fossem, não, é um presentinho. Eu vou te dar um sítio em Atibaia. Não, eu vou te dar um apartamento num triplex. Isso é brincadeira. O brasileiro não pode, de maneira nenhuma, voltar a fazer esse tipo de coisa. Ele enganou muita gente, ele iludiu os brasileiros e principalmente nós nordestinos. Você lembra as obras da transposição de São Francisco que trazem segurança hídrica para nós, e é a bandeira maior do presidente Bolsonaro e do ministro Rogério Marinho, trazer essa água para o Nordeste. Olha, eu sou especializado em operações na Caatinga, isto é, eu conheço como é que é você operar, andar, se deslocar e precisar sobreviver no deserto. A Caatinga é o nosso deserto. É impressionante a falta que... A água é vida. O homem que tem água na frente da casa dele ou perto da casa dele, o olho brilha, os olhos brilham. Então, esse lance da promessa de trazer as águas do São Francisco para o sertão, e a obra foi superfaturada, foi paralisada por corrupção, por desvio de dinheiro. Bastou Bolsonaro assumir em 2019. O negócio está chegando. Eu andei agora de carro recentemente, fui até Petrolina, cortando aqui assim, pelo Rio Grande do Norte, a Paraíba, Ceará. A coisa mais linda do mundo é você ver o canal no sertão trazendo água. Então, eu não acredito que a população brasileira vai voltar de novo nesse bandido, tá certo? E acredito também que
pesquisas de opinião, inclusive vocês devem ter visto que a gente mexeu agora na parte da legislação eleitoral. Não pode mais ter pesquisa só até 72 horas antes das eleições. Então, aquela pesquisa que induz o candidato diretamente, não. Agora, as pesquisas antes, a gente tem um projeto de lei também para que essas empresas de pesquisas de opinião, elas não fiquem sujeitas a quem está pagando, porque é quase que uma coisa óbvia, né? Se você contrata uma pesquisa... Qual seria a ideia, então? Que seja feito com a fiscalização de Justiça Eleitoral e do Ministério Público, para que a pesquisa de opinião seja apresentada como é que ela vai ser oferecida. Porque, às vezes, da maneira como você pergunta, você pode induzir a resposta. E aí... E o universo também a ser pesquisado, porque você fazer uma pesquisa num local específico e depois dizer que ouviu 2.000 pessoas só naquele mesmo local... Mas pesquisa é amostragem, não é? Não adianta. Pois é, mas a amostragem é feita em locais específicos também. Infelizmente é isso daí. Deputado, sua opinião sobre eleições de 2022 aqui, local, né? Vamos conversar um pouco. O senhor é candidato à reeleição ou mantém seu nome na disputa para o governo? Olha, eu tenho explicado isso daí. Quando você se considera um soldado, eu jurei defender a bandeira do Brasil. Quando fui eleito deputado federal aqui pelo estado do Rio Grande do Norte, também defender os interesses nossos potiguares. Criamos a palavra potiguarizar, que é apoiar quem está produzindo aqui no estado, produzir qualquer coisa, produzir conhecimento, atendimento de saúde, prestação de serviços ou até mesmo alimentos. Então eu tenho essa característica de ser soldado de uma missão. A minha missão é entrar na política. A estratégia adotada pelo presidente Bolsonaro, que é o nosso líder, né, nessa campanha, foi que eu concorresse a deputado federal. Por enquanto, eu continuo no mandato como deputado federal, tenho trabalhado para isso, tenho prestado contas para isso daí, tenho estado presente em vários municípios do estado aí, mostrando essa prestação de contas. Não sei se os outros estão fazendo, eu estou fazendo. Eu acredito que isso daí é uma coisa que o político tem que fazer. E espero continuar fazendo isso daí. No meio do ano que vem, quando tiver as convenções, a decisão do presidente Bolsonaro, se for Girão, prossegue na missão para deputado federal. A gente está indo para ela. Se for outra, a gente vai atrás. Tá certo? Eu sou soldado e não fujo da missão. Não tenho medo de sair para nada, não dependo de nada, não dependo da política para sobreviver, para viver, né, para sustentar minha família. Então é isso que a gente está fazendo. Acredito, tenho fé e tenho crenças e tenho princípios e valores. Não queiram que eles sejam mexidos, né, desvirtuados, porque isso não haverá, não acontecerá de maneira nenhuma. E nós temos uma vaga para o Senado, né? E temos aqui 2 possíveis candidatos aqui do nosso estado, né? Os ministros Fábio Faria e Rogério Marinho, que estão aí, né, se articulando para talvez, né, se candidatarem a essa vaga do Senado. Como é que está também, qual a sua opinião a respeito dessas candidaturas também? Olha, tem outras pessoas. Dessa disputa interna, mesmo grupo, né? Tem outras pessoas também candidatas, né? Que são pessoas que a gente considera que são pessoas que estão do nosso lado, né? E tem também o outro lado, né? É incrível que o outro lado, a pessoa que menos é falada hoje é quem ocupa o cargo de senador, né? Por eles ali, aquele que assumiu a suplência com a saída da atual governadora. Sim, o senhor está se referindo a Jean Paul Prats. Eu evito falar os nomes até para que as pessoas não fiquem... sabe quem é. Então, é incrível isso daí, né? Um partido não permitir que o cara tenha legenda para concorrer a uma reeleição. Essas coisas são assim mesmo. Como eu falei, a tradição, né? É a traição. Então, no passado isso aconteceu com a então governadora Rosalba Ciarline, né? Ela não conseguiu legenda para disputar a própria reeleição quando estava no cargo de governadora. Pois é uma coisa que a gente lamenta isso da política, né? A política, ela não deveria ter isso daí. Você deveria ter a capacidade, deixa que o povo escolha. Porque numa democracia, quem na verdade é o governo do povo. O povo é que deveria ter o direito de escolher isso aí. Então eu acho que os nomes que estão sendo oferecidos, eles estão sendo apreciados. As pessoas de um jeito ou de outro se movimentam, se manifestam também. Eu tenho ouvido muitas pessoas falarem comigo. Essa é a pesquisa de opinião para mim que vale, entendeu? O que as pessoas estão falando e não o que está sendo divulgado aí, com todo respeito aos órgãos da mídia. Mas algumas pessoas insistem em divulgar coisas que não correspondem totalmente à realidade. Mas o senhor tem uma proximidade muito grande com o presidente da República, com o presidente Jair Bolsonaro.
O que é que o senhor sente? O que é que o senhor poderia revelar para a gente? Quem está mais próximo de ser o candidato do Bolsonaro, Fábio ou Rogério? Deputado, vamos lá. O seu na saia justa agora, viu? Eu estou com uma certa dificuldade de ouvir, sabe? Eu não ouvi a pergunta dela direito. Quer que eu repita? Mas vamos lá. Quem que o senhor acha que está mais próximo e que tem o cartão, já está recebendo o cartão verde? Quem ocupa a pasta que tem maior visibilidade na região Nordeste como um todo é o ministro Rogério Marinho, pelas ações que ele tem levado da água, da habitação popular, ações voltadas para o desenvolvimento regional. Já o ministro Fábio Faria, ele está à frente de uma pasta que, em breve, com o leilão do 5G, nós teremos, como falava o nosso amigo falecido já, que já não está mais entre nós, o Ciderley Menezes, lá de Currais Novos, né? Se eu não posso levar o mar para o sertão, eu vou levar a comunicação. A frase do que Bolsonaro pode falar e Fábio Faria está falando agora é: se eu não posso levar o mar e nem comunicação, eu estou levando conexão. Porque a conexão hoje para nós, vocês devem ter feito muitas viagens aqui pelo interior, você menos aí, Jussara, mas com certeza... Jussara chegou ontem de Martins. Poxa vida, olha só, e teve um acidente um dia desses lá, né? Aí você tem um acidente na estrada, como é que você pede socorro, Jussara? Se você não tem um sinal do celular. Então o 5G vai resolver isso daí. É a questão de vida ou morte. Então você imagina, é uma pasta que hoje pode não estar sendo assim com muita visibilidade, mas com certeza ela vai ter também. Então a minha resposta mais ou menos é essa daí. Você defende algum critério nessa disputa entre os dois, já que eles fazem parte do seu grupo? O que é que o senhor defende que o escolhido seja escolhido com base em quê? Eu acho que o escolhido tem que ser com base no que você mais ouve da população. Quem tem mais chances de concorrer. Veja, ser candidato ao Senado apoiado pelo presidente Bolsonaro pode ser uma grande coisa, mas não é totalmente uma garantia de que a pessoa estará eleita, tá certo? Eu não sei se vocês me ouviram falar já isso daí, me desculpem se eu for ser repetitivo, mas quando eu entrei na política me falaram que para você se candidatar e se eleger, você teria que praticar os 3 S's: saliva, suor e solado de sapato. Isto é, andar muito, falar muito, conversar muito com as pessoas, abraçar e tal. Aí uma senhora que estava ao meu lado disse assim: mas general, bote mais um S aí, sorte. Aí eu disse: claro, a senhora tem razão, sorte também. Mas será que um ímpar não seria melhor, um número ímpar? Vamos colocar mais um? Porque a gente estava no auge da campanha e eu estava usando muito o celular. Aí eu disse: celular. Aí ela olhou para mim: saliva, suor, solado de sapato, sorte, celular. Mas, general, celular não é com essa. Eu disse: eu sei, mas smartphone é. Aí ela disse assim: o senhor tem razão. E realmente eu acho que é isso daí. A gente tem que trabalhar, esperar que essa manifestação venha acontecer tanto pelo uso do smartphone quanto pelo que as pessoas estão falando nas ruas. E eu acredito que isso sim é que vai ser o fator decisivo. Quem estiver em melhor posição. Quem estiver em melhor posição nesse aspecto daí. E o presidente vai ser informado sobre isso, porque com certeza ele vai receber essas informações de várias fontes. O que é que o senhor achou do ministro ter uma conta ter um offshore, ministro da Economia? Também é outro assunto da semana, né? A gente está começando a semana no meio dela, mas é um outro assunto. O ministro da Economia com contas em paraísos fiscais. O ataque que tem sido feito ao governo Bolsonaro como um todo, desde o primeiro momento, até mesmo antes da declaração da votação e da eleição, esses ataques eles são muito repetitivos e eu digo que às vezes eles são tristes demais, porque as pessoas elas assassinam reputações a troco de nada. Tá certo? Assassinar uma reputação de um cara que passou a vida dele toda trabalhando fora do Brasil e no Brasil. E quem trabalha fora do Brasil, eu fui adido por 2 anos. Naquela oportunidade eu tive uma conta lá fora, porque eu recebia o salário por esse banco. Eu tirei já a conta já faz muito tempo, porque internei, né, trouxe os dólares que eu tinha lá, em função da minha economia que eu fiz e tudo mais. Mas era pouca coisa, era muito... Agora o cara sempre foi um empresário de muita ação e de muito reconhecimento, e é tanto que ele largou o que ele estava fazendo, e isso daí está bem comprovado, ele largou as empresas para vir embora para o Brasil, para trabalhar como ministro, para receber pancadaria, para sofrer a inquietação da política no meio de um trabalho técnico. Eu digo que o ministro está fazendo um trabalho técnico louvável para que nós possamos ter as reformas que o Brasil precisa.
tá certo? O ministro Paulo Guedes faz isso daí de um jeito bastante decidido, bastante determinado. Eu espero que essas acusações, esse assassinato de reputações que eles querem fazer, que não o atinja, por exemplo, na vontade de continuar trabalhando com o governo, porque o Brasil precisa das reformas. Eu acho que vocês entendem também o que é isso. O Estado brasileiro foi inchado, fizeram um concurso para tudo que foi canto. Os municípios, os estados hoje não conseguem mais ter capacidade de investir. É só pagar folha, é só pagar dívidas, é só pagar precatórios, Então, não dá para continuar vivendo desse jeito. O Estado brasileiro precisa ser desinchado para nós voltarmos a ter capacidade de investir. E também precisamos reformar a parte tributária, porque ninguém consegue sobreviver desse jeito. Você vê que Paulo Guedes sacou uma da transferência voluntária da União, que é o quê? É pegar os recursos federais que vão para os ministérios e não deixar na mão do ministro pura e simplesmente, não. Ele chama o governo e diz assim: temos recursos para o ministério tal para ser aplicado no Brasil. A proporção é essa. Vamos aplicar e aí a gente entra nesse circuito para fazer com que o dinheiro chegue na ponta da linha. É o mais Brasil e menos Brasília. Deputado, outro assunto que está na pauta, né, que está no nosso bolso também afetando, é o preço dos combustíveis, né? A gente teve aí um novo reajuste e existe uma proposta na Câmara Federal, né, para a mudança aí desse cálculo do ICMS. Queria que o senhor também falasse sobre esse assunto, né? É um assunto da nossa enquete também do dia de hoje. O cálculo do combustível, até posso mandar depois para você uma arte que nós temos aí, que recebemos do pessoal da Petrobras. Inclusive eu estou indo lá depois de amanhã para in loco também discutir com eles sobre isso daí e ouvir alguma coisa também sobre os desinvestimentos da Petrobras aqui no Rio Grande do Norte e quais são as expectativas, já que nós somos o maior estado que produz petróleo no continente, né? Então, essa coisa do preço dos combustíveis, nós precisamos sim mexer na maior alíquota que interfere no valor do combustível, que é exatamente o ICMS. Você é a favor do projeto do presidente Arthur Lira, que congela para 2 anos? Isso. Sou a favor, sim. Agora, congela nivelando, né? Então, ele busca um nivelamento, porque vocês lembram muito bem, muita gente nossa que mora ali perto da divisa com a Paraíba, quando eu ia, então, viajava ali para Recife, que eu tenho familiares lá, eu saía daqui com a gasolina para chegar no cheiro. Aí chegava na Paraíba, abastecia com um valor 30% mais barato. Não tem cabimento isso daí, só por causa do valor do combustível. Quantas empresas de aviação deixaram de abastecer os seus aviões aqui no estado, porque o nosso ICMS do combustível de aviação era muito alto também. Então a gente precisa sim, talvez, padronizar isso aí no Brasil todo, porque não tem cabimento um estado ganhar mais do que o outro em relação a imposto de combustível. E olha que o valor é muito alto. Deputado, só para encerrar, a gente está em cima da hora, mas eu queria a opinião do senhor sobre duas perguntinhas com respostas rápidas. Sua principal emenda para 2022 para o Rio Grande do Norte, já que estamos na fase de emendas, e quem é o seu candidato a governador? Quem o senhor defende? Olha, a minha destinação de recursos, na verdade, os recursos não são meus. Esse é dinheiro público que a gente decide, só a destinação em função de uma legislação, né, que existe, da emenda parlamentar e também das transferências voluntárias da União. A minha emenda individual, no primeiro ano eu coloquei para a Reta Tabajara e foi o dinheiro que permitiu que fosse feito um grande adiantamento na obra, porque teve uma emenda de bancada e a minha emenda individual. Aí, desse ano agora, a governadora conseguiu fazer com que a bancada retirasse a emenda de bancada da Reta Tabajara e a obra está parada. Né? Quase parada totalmente. E a gente espera, então, a minha emenda será colocada para o município de Natal, na verdade para a região metropolitana, porque a gente tem rodado muito a região metropolitana também e temos identificados, por exemplo, existem vários locais aí, bairros, que você chega lá, como é que é o nome desse bairro? É o Nem. Nem é Parnamirim, nem é Macaíba, nem é Natal, nem é Parnamirim. Mas como é que pode um negócio desse? Não, porque os prefeitos não fazem. Então eu estou chamando os prefeitos, estou dizendo assim, estou colocando recurso aqui para você e para você. Façam a pavimentação do bairro Neném. Resolvam esse negócio aí num acerto. Infraestrutura para a região metropolitana. Isso, então infraestrutura para a região metropolitana, que a gente sabe que Natal é uma cidade bonita e precisa ser embelezada também. Quem é seu candidato ao governo, deputado? Vai ter candidatura ao governo? Não, do seu grupo. Olha, eu sei quem eu não quero. Quem eu não quero é quem eu não queria no ano de 2018 e fui para a campanha pedindo para que ela não fosse eleita, porque eu imaginava... Não, mas ela está na oposição. Do seu grupo, qual é o nome que o senhor defende? Do meu grupo a gente não tem ainda um nome definido. Nós temos o nome do deputado Benes Leocádio, que ofereceu o nome dele para concorrer. Como eu tenho falado aí, é muito louvável dele, ele demonstrou coragem de concorrer. Acho que a gente deveria ter corajosos também, dizendo que são voluntários, são candidatos. Quem seriam? Como eu falei para vocês, eu também sou um
soldado, né, para essa missão. Mas eu acredito que nós temos nomes no nosso grupo. O prefeito de Natal foi muito bem avaliado aí na última eleição, né, foi reeleito em primeiro turno. Então, eu acredito que o nosso prefeito Álvaro Dias também é um nome muito forte. Vamos aguardar, né? As nuvens mudarem, né, Virginia Tchelle? Agora são 8h41. Repita. 8h41, a gente agradece o deputado federal General Girão pela gentileza de vir aqui conversar com a gente. Espera encontrá-lo numa próxima oportunidade. Um bom dia. Sara, Virginia, muito obrigado a vocês. Eu adoro esse repita o horário, para você não perder. Eu fiz a mesma brincadeira, né, lá em São Paulo. Mas eu queria dizer para vocês, agradecendo o espaço, quem quiser me seguir nas redes sociais, @General Girão, tem um site também, www.generalgirão.com.br. Nós ali estamos colocando todas as partidas de vacinas que chegam aqui, que são fornecidas pelo governo federal, diferentemente do que é falado. Ontem o ministro da Saúde, na inauguração da maternidade lá, Delfim Gonçalves, teve que dizer isso aí também, né? As vacinas que chegam aqui são o governo federal que está entregando. É ele quem está comprando e quem está entregando. Então a gente agradece muito esse espaço e esperamos que a gente possa estar mais vezes passando essas informações para o nosso povo potiguar, tá bom? Muito obrigado a vocês. Vamos potiguarizar. Parabéns. Um bom dia.